Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir que o Senhor nosso Deus lhe fale ao nosso coração. Senhor, nós estamos aqui nesta breve série, Senhor, que nós nos propomos a falar deste assunto tão importante. Nós oramos para que o Senhor nos conduza, nos ilumine, nos instrua em mais esta meditação, essa pregação, e abra o nosso coração, Senhor, para ouvir a palavra e para crer nela e recebê-la com fé, para o nosso bem, para a sua glória aqui em nosso meio e através de nós. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor, em Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Amém. Então, meus irmãos, hoje eu quero encerrar uma série, pequena série que eu comecei domingo passado. De manhã, fizemos à noite, e hoje, devido às eleições, nós estamos aqui apenas no culto da noite, e vamos encerrar hoje em lembrança da reforma, meus irmãos. Nós estamos chegando aí no aniversário da reforma, e eu achei por bem trazermos para este ano um estudo sobre um ponto muito importante que a reforma trata, que é a defesa do cristianismo verdadeiro, do cristianismo autêntico. Hoje nós lemos aqui que a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos foi em Antioquia. Então esse é um nome muito importante e que traz consigo, meus irmãos, uma mensagem, uma identidade, na verdade, de um seguidor de Cristo. Mas eu destaquei para vocês desde a semana passada que um dos propósitos da reforma, se não o principal, né, a essência da reforma, foi resgatar esse nome cristão e resgatar o significado do verdadeiro cristianismo. E semana passada, no primeiro estudo, eu procurei mostrar para os irmãos que existe uma possibilidade muito grande de nós termos um cristianismo apenas nominal, um cristianismo apenas de religiosidade, de questões externas, como diz lá no Salmo 50. Nós lemos aqui com os irmãos domingo passado de manhã sobre o Salmo 50 e mostrei para vocês como Deus ele chama o povo para um juízo naquele momento, dizendo assim: olha, vocês têm culto, vocês têm cerimônia, vocês matam os animais, mas vocês não dão graças, vocês não têm gratidão no coração. Aí Deus é mais duro ainda quando ele fala com certos indivíduos que ele chama de ímpios, e ele diz assim para essas pessoas: e vocês ímpios, como é que vocês têm a minha aliança na boca? Quem são vocês para ter a minha aliança na boca? E os meus mandamentos também nos lábios de vocês, quando vocês se assentam com os ladrões, com os adúlteros, falam mal dos seus irmãos. O Senhor Deus está ali então falando de um tipo de religiosidade, irmãos, de cristianismo, naquela época o judaísmo, que é alguma coisa assim, de culto, de profissão de fé, até mesmo de falar dos mandamentos, mas de que o coração não realmente teme a Deus e ama a Deus. Então, é aquela religião das aparências. E isso é muito possível, irmãos, acontecer nos nossos dias, e de fato tem acontecido também nos nossos dias. E é um alerta contínuo para a igreja, e por isso que nós temos que ficar alertando sobre isso. E eu li com vocês então o Salmo 50, li com vocês já esse trecho aqui, e era exatamente isso que essas pessoas, que o Senhor Jesus Cristo condena aqui, a partir do versículo 13, na verdade, de Mateus, até o 39, são os ais de Cristo contra os escribas, contra os fariseus, contra os religiosos do seu tempo, que tinha essa religião apenas de máscara e de rituais e de profissão de fé. E o Senhor Jesus Cristo disse que um dos problemas dessas pessoas eram dizer o que está aqui no versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais o monumento dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Ou seja, o Senhor destacou que é possível falar dos profetas antigos, como os fariseus falavam, e diziam: nunca teríamos matado os profetas como nossos pais mataram, e adornar o sepulcro dos profetas, mas sem ter a religião dos profetas. Porque a religião dos profetas é uma religião do coração, e não dos rituais, e não das coisas apenas externas. E o Senhor Jesus diz assim: olha, vocês fazem isso,
mas os profetas dos tempos de vocês matam. Vocês são filhos dos profetas, vocês são filhos dos que mataram os profetas. Vocês falam bem em dizer isso, Jesus diz, porque vocês agem como os pais de vocês. Ou seja, meus irmãos, existe uma possibilidade hoje também, aplicando para o nosso tempo, de nós falarmos da reforma, de nós comemorarmos o aniversário da reforma, sem entendermos que aqueles heróis da reforma, ou aqueles profetas, aqueles pregadores da época da reforma, eles estavam falando de uma religião do coração, procurando resgatar um cristianismo verdadeiro. E hoje é possível falar de reforma sem ter esse cristianismo. E aí, na segunda mensagem da semana passada, já à noite, no culto da noite, eu disse para os irmãos que existem duas operações que estão acontecendo no mundo. E aí eu quero, de novo, chamar a atenção de vocês aqui para Romanos. Eu convido vocês a, por favor, abrirem comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, em que o apóstolo Paulo ele fala dessas duas operações que estão acontecendo no mundo. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque é primeiro do judeu e também do grego. E eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para o versículo 17 e 18. No 17 o apóstolo Paulo diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E no versículo 18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Então no verso 17 ele diz: porque nele se descobre, ou seja, no evangelho se descobre a justiça de Deus. Deus está revelando no evangelho a sua justiça. Mas Deus também está revelando outra coisa, que diz no versículo 18, que é a sua ira. Então, no versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus. Então, tem duas revelações de Deus. Existem duas operações divinas no mundo. Uma, Deus está revelando a sua justiça através do Evangelho, salvando pessoas pela fé em Cristo Jesus. E noutra, Deus está revelando a sua justiça, a sua ira do céu. E aí, eu não vou repetir tudo que eu falei semana passada, mas em resumo, o que Paulo vai dizer a partir daqui é que Deus, devido aos homens rejeitarem a revelação de Deus na própria criação e se entregarem aos ídolos, porque eles no coração eles não querem a religião verdadeira, eles não querem adorar o Deus verdadeiro, mas eles querem adorar ídolos de acordo com seus corações. Devido a isso, Deus os entrega aos seus próprios corações e eles vão caindo cada vez mais na idolatria, na cegueira do próprio pecado. Por isso que Paulo diz no versículo 24, Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. No versículo 26, Deus os abandonou às paixões infames. No versículo 28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, veja o que ele diz, porque como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então Deus, ele está manifestando a sua ira do céu, entregando os homens ao próprio coração deles, porque Deus fala com eles, porque Deus se revela a eles na criação, na providência, quando o sol se levanta. É isso que Paulo fala no versículo 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, Deus se revela aos homens, mas os homens não querem saber de Deus. Então Deus, a justiça, a ira de Deus vem do céu como? Entregando os homens ao próprio coração deles, já que eles não querem saber de Deus. E é justo que Deus faça isso. Deus não tem obrigação de operar no coração desses homens o arrependimento, a fé, a graça. Deus, na sua justiça, pode entregar os homens ao próprio coração. E é isso, meus irmãos, que leva os homens a uma idolatria cada vez maior. E também, são duas coisas, né? Eles vão se afastando de Deus e eles vão se tornando pessoas maléficas. Paulo mostra aqui um catálogo terrível de pecados, de obras más, quando ele diz aqui no versículo 29, estando cheios de toda iniquidade, fornicação,
malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente aos pais e às mães, nécios, infernos, contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo os juízos de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Ou seja, a profanação do culto, a idolatria leva à maldade e à perversidade com o próximo. Quando o homem quebra a primeira tábua da lei, que é adorar somente a Deus, ele quebra a segunda tábua da lei também. Lembra que o Senhor Jesus Cristo resumiu os mandamentos em 2: amar a Deus e amar ao próximo. Então, na medida que os homens vão odiando a Deus, eles vão odiando o próximo. E é por isso que existe tanta maldade no mundo, tanta perversidade no mundo. Então, essa religião aqui é a religião do coração, é a religião do coração humano, é a religião da vontade, é a religião que deturpa o próprio judaísmo. Quando Jesus se revelou, os judeus estavam deturpados por essa religião. Eles tomaram a lei de Deus, e é isso que Paulo vai falar, por exemplo, a partir do capítulo 2, que ele vai tratar dos judeus. Eles tomaram a lei de Deus, eles rejeitaram a lei de Deus, eles criaram uma religião hipócrita. Eles diziam: se nós vivêssemos no tempo dos nossos pais, não mataríamos os profetas. Mentira, porque eles mataram Jesus, eles mataram os apóstolos, eles perseguiram os profetas do tempo deles. Eles tinham uma religião hipócrita, essa religião da vontade, meus irmãos. E essa religião, li com vocês também semana passada, a religião de Caim, que matou Abel. Né? Então, que Caim, ele foi oferecer a Deus um culto da vontade. Lembra que eu disse para vocês? Até coloquei como título da mensagem da semana passada: Caim vai cultuar, porque Caim foi cultuar. Caim levou dos frutos da terra, enquanto que Abel levou um animal, o sangue do animal. Caim apresentou um culto de acordo com a vontade dele, Abel o culto de acordo com o coração de Deus. E aí Caim foi rejeitado por Deus, e Deus disse: olha, Caim, cuidado com o pecado, porque quando Caim foi rejeitado, Deus rejeitou aquele culto, porque era um culto falso. Caim ficou com raiva, com ira, com inveja do seu irmão, e Deus preveniu ele e disse: Caim, cuidado com o pecado, a tua obrigação é dominar o pecado. Mas Caim não dominou o pecado, se deixou levar por inveja e matou Abel. Então essa religião de Caim, que é a religião de Romanos 1, que é a religião de Mateus 23, essa religião é uma religião de culto falso, irmãos, e de assassinato, de matar os outros em algum sentido, de destruir a vida do próximo. É a religião dos fariseus, que eram assassinos, que eram maléficos. Eu não estou dizendo que todo falso religioso nesse estado que vive vai cometer um assassinato em termos assim visíveis e claros, mas a vida dele vai ser uma vida que não vai ser uma vida de amor, não vai ser uma vida de serviço ao próximo, vai ser uma vida egoísta, vai ser uma vida em que esses pecados aqui vão se manifestar. Mas, meus irmãos, hoje eu quero falar de algo diferente. Hoje eu quero falar do que Paulo fala aqui do Evangelho, porque essa é a mensagem da reforma, né? Então nós temos, quando Martinho Lutero ele publicou as suas teses, e depois outros reformadores começaram também a fazer as suas publicações, pregações. Aqueles homens, eles estavam fazendo o seguinte: eles estavam denunciando esse tipo de religiosidade hipócrita, e eles estavam chamando os cristãos dos seus dias para uma reflexão, se o seu cristianismo era verdadeiro. E aquilo que começou a acontecer ali, nós não podemos de maneira nenhuma, e esse é o meu ponto que eu quero destacar, dizer que foi algo que os homens fizeram, mas foi algo de Deus, foi uma obra de Deus. Porque tudo que os homens fazem é a religião de Caim. Tudo que eles fazem, em termos de religião, é a religião de Caim, é a religião de Romanos 1 e Mateus 23. Quando o apóstolo Paulo ele fala aqui no versículo 16... porque eu não me envergonho do Evangelho, e ele diz em seguida: por que eu não me envergonho do Evangelho? Porque é o poder de quem, irmãos? O poder de Deus. Então o Evangelho, ele é todo uma obra de Deus. Ele é completamente poder de Deus, e não é nada do homem. Porque tudo que é do homem, repito, é religião de Caim. Então,
a reforma, ela é uma volta ou um resgate desse evangelho e desse cristianismo autêntico. Se isso é verdade, a reforma também não é uma obra do homem. O homem não pode ser um reformado, ser alguém que busca realmente um resgate do evangelho e do cristianismo verdadeiro pelos seus próprios esforços. Na verdade, tudo que é do homem é anti-reforma, é introduzir uma religião, falsa religião de Caim. Mas aqui o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos. É poder de Deus, é obra de Deus, é alguma coisa que Deus faz. Então, o que acontece nesta obra? Como é que Deus opera esta obra? Aqui eu vou falar hoje então da boa notícia, né? Se eu ficar só falando da religião falsa, irmãos, nós não estaríamos fazendo o certo, porque é como um médico que só fala da doença, né? O que adianta a pessoa vai diante do médico, o médico só apresenta um diagnóstico da sua enfermidade, da sua doença, mas não apresenta nenhum tratamento? Não adianta. Então, o evangelho é a boa notícia, o evangelho é a cura, o evangelho é o poder de Deus. E eu fiz uma pergunta semana passada, eu coloquei assim: irmãos, nós temos que observar se o nosso cristianismo é verdadeiro. Primeiro, eu olhei para o lado negativo, para o lado ruim. E eu fiz questão de trazer, domingo passado de manhã, uma mensagem até bastante dura e de exortação, dizendo para os irmãos o seguinte: que cada um de nós deveríamos nos colocar diante dessa solene verdade, que é possível nós estarmos aqui e termos o nome de cristão sem sermos cristãos. E que os sinais disso, desse falso cristianismo, eu apresentei semana passada, é só cerimônia, falar de Deus, mas não tem o temor do Senhor no coração e não apresenta isso num fruto santo. Agora eu quero fazer o outro lado, meus irmãos, que é a questão, falar dos irmãos do tratamento, daquilo que Deus faz, também para que nós nos coloquemos diante disso, dessas verdades, para observar se essas coisas estão acontecendo em nós, na nossa alma. E das duas, uma, né? Se essas coisas estão acontecendo em nós temos que dar graças a Deus e dizer assim: Senhor, foi o Senhor que fez, porque eu não poderia fazer isso por mim mesmo. Segunda coisa, se isso não está acontecendo, se nós chegarmos nessa noite a uma conclusão: olha, isso não está acontecendo na minha alma, eu acho que o meu cristianismo é um cristianismo nominal. Então, nós temos que, entendendo que o evangelho é uma obra de Deus, buscarmos a Deus. Eu gostaria então de colocar essas coisas agora para os irmãos, né? Essas duas opções que nós temos, irmãos. Diante daquilo que Deus opera, darmos graças a Deus por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Ou, em segundo lugar, se nós não temos esse sinal na nossa vida, nós pedimos a misericórdia de Deus, nós irmos ao Senhor. Mas nós não podemos nos enganar. Nós não podemos estar domingo após domingo na igreja, ouvindo culto, ouvindo pregação, cantando os salmos, lendo a Bíblia, sem o cristianismo autêntico. O cristianismo está na nossa alma, essa é a grande questão. O que acontece quando a reforma realmente está ocorrendo? E o que acontece então quando esse cristianismo é verdadeiro? O que ocorre, meus irmãos? Isso é uma obra de Deus. Mas o que Deus faz? O que Deus opera? Como é que Ele opera isso? Bom, quando nós olhamos, vamos voltar para Mateus 23. Quando nós olhamos para Mateus 23, nós vamos observar que Mateus 23, ele nos dá imediatamente uma demonstração daquilo que é a obra de Deus, quando Deus ele está operando a sua graça. Veja. Ele diz, eu vou ler o 33 e o 34, tá? Ele diz no 33 assim, ele é muito duro, né? Essa linguagem é muito dura com os escribas e fariseus. Ele diz assim: serpentes,
raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Aí ele diz no versículo 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Aqui nós temos então a primeira coisa, irmãos, que na verdade Deus faz quando Ele quer operar o seu evangelho, a sua boa notícia e, por consequência, o verdadeiro cristianismo. O que acontece? Ele envia. Quem é que envia? É Deus que envia. Deus envia profetas, Deus envia sábios, Deus envia escribas. Então, Deus é que envia. Daqui a pouquinho eu vou falar para os irmãos da resposta que muitas vezes desfavorável da parte dos ouvintes que esses profetas têm, né? Mas eu já quero ler agora aqui que o Senhor Jesus diz assim, né? Então eu vou ler aqui o 34 de novo. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Então nós temos aqui uma resposta extremamente desfavorável, né, por parte dos ouvintes. Quer dizer que Deus envia os profetas, mas os ouvintes, o que eles fazem, irmãos? No caso aqui, o povo judeu e os que diziam que tinha religião verdadeira. Jesus diz, eles vão matar, eles vão crucificar, eles vão açoitar e eles vão perseguir de cidade em cidade. Então, essa resposta é desfavorável. Então, vocês observem que aqui já mostra que precisa da graça de Deus. Porque Deus, duas coisas aqui mostram que precisa da graça de Deus. É obra de Deus. Primeiro, Deus tem que enviar. Por quê? O que isso mostra? Qual é a mensagem de todas as Escrituras? A mensagem de todas as Escrituras é o seguinte: o homem jamais chega a Deus, chega a conhecer a Deus por si. De maneira assim, irmãos, como se pelo seu raciocínio, ou pela sua intuição, ou pela sua emoção, ele conseguisse chegar até Deus e ter um conhecimento de Deus por si mesmo, sem a obra de Deus. Não, isso nunca acontece. O que a Bíblia vai mostrar de Gênesis e Apocalipse? E esse livro aqui que nós temos na mão, a própria existência dele é uma demonstração disso. Deus tem que enviar profetas. Deus tem que escrever este livro. Deus tem que nos dar a Bíblia. Porque se Deus não nos der a Bíblia, nós jamais vamos chegar a conhecer a Deus. Então, esse é um ponto. Mas outra coisa também mostra aqui que tudo é pela graça. É que não somente Deus tem que enviar, mas tem que acontecer alguma coisa em nós. Porque outra coisa que a Bíblia mostra também é que se Deus não operar em nós vamos rejeitar os profetas, nós vamos crucificar. Não pense que nós somos diferentes do que esses aqui, não. Aqui Jesus está apresentando uma verdade que faz parte da natureza humana. Então nós também vamos procurar matar, crucificar, perseguir, açoitar os profetas. Então o coração humano, ele precisa de uma obra da graça de Deus. Então Deus tem que enviar o profeta e Deus tem que operar também no coração humano. Lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, que eu li com vocês semana passada, e li rapidamente ainda há pouco, o Senhor diz ali, Paulo diz ali, sobre uma operação que é ira de Deus. Quando Deus entrega o homem ao seu próprio coração, ao seu próprio desejo, ali é ira de Deus. Quando você vê uma pessoa se afundar mais e mais no pecado até morrer, aquilo, irmão, já é uma manifestação da ira de Deus. E não é injusto, porque aquela pessoa está recebendo o que o ser humano merece. O ser humano não ouve Deus, nunca, e nenhum de vocês, nenhum de nós aqui somos diferentes disso. Todos nós estamos nessa mesma situação. Por nós mesmos, nós nunca ouvimos Deus. Nunca. Nem na criação, nem na nossa própria consciência, nem quando ele mostra um profeta ali, manda um profeta. Não ouvimos. Então, Deus, na sua ira, pode entregar o homem ao próprio coração dele, ou seja, entrega o homem ao seu próprio desejo. E esta é uma liberdade que, se o homem entendesse, nenhum homem gostaria de ter, a liberdade de seguir o seu próprio coração. Porque é o coração do homem que o mata.
É o coração do homem que o afasta de Deus. É o coração do homem que busca a mentira, as trevas e o engano. Então, Deus manda o profeta, mas quando alguém ouve, Deus opera no coração. Deus opera naquele ouvinte para que ele se torne um ouvinte submisso, que ouça a palavra, que ouça o ensino do profeta, do sábio e do escriba. Então, isso aqui é uma obra de Deus. Eu quero ler com vocês um outro versículo, meus irmãos, que está agora em 1 Pedro. Leiam comigo, por favor, também. 1 Pedro, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, que diz assim: a partir do versículo 10. Pedro capítulo 1, verso 10, que diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir. O que Pedro está falando aqui é que ele está se referindo aos profetas do Antigo Testamento. Todos eles morreram antes de Jesus vir, mas eles profetizaram sobre Jesus. E eles profetizaram sobre Jesus não por eles mesmos, porque eles jamais podiam. Os profetas, por exemplo, não eram filósofos ou cientistas, homens da razão, homens da ciência, nada disso. Eles, ainda que eu não estou falando nada contra cientista ou filosofia, nada disso, eu estou dizendo que eles não eram. Estes homens, eles não chegaram às suas conclusões e às suas palavras pelo meio racional ou humano, mas o que operava neles, meus irmãos? O Espírito, e ele chama aqui de Espírito de Cristo. Ele não chama nem aqui de Espírito de Deus, como outros momentos aparece na Bíblia sobre o Espírito Santo, mas o Espírito de Cristo, porque o Espírito é do Pai e do Filho. Então o Espírito de Cristo estava testificando sobre os sofrimentos de Cristo, que haviam de vir sobre ele, e os profetas escreveram isso no Antigo Testamento. Agora, não ficou só nisso. Agora Pedro, ele está falando com pessoas que estão vivendo depois do advento de Cristo, ou seja, os profetas viveram antes de Cristo, falaram de Cristo, Jesus não tinha vindo, eles morreram e eles não viram a promessa. E aí no versículo 12, Pedro diz assim: aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas. Vou parar aqui. Então, ele está dizendo, olha, eles não falaram isso de forma que eles viram a profecia deles próprios cumprirem-se, melhor dizendo, no seu próprio tempo. Eles não viram, mas eles estavam falando de tempos futuros. Eles estavam falando da igreja nos tempos futuros, nos tempos do Novo Testamento, de nós, os crentes da nova aliança, desse tempo já após Cristo. E é isso que Pedro está falando aqui, que eles falaram e a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento foi escrito. Mas ele diz que isso não parou, porque no versículo 12, eu vou repetir de novo a parte que eu já li do 12, ele diz assim, não é? Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora, tempo presente, vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Ele está dizendo aqui que o mesmo Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, que ele fala no versículo 11, que deu a revelação para os profetas, e eles não viram essa revelação se cumprir, essa profecia se cumprir, eles morreram antes, mas aí Jesus veio, e o Espírito Santo agora continua trabalhando, enviando pregadores já na nova aliança,
que são os apóstolos, são os profetas, são os evangelistas, que Paulo fala em outra parte lá, numa das suas cartas. Então Deus envia esses homens, e aqui está incluído os ministros do evangelho de todas as gerações até Jesus voltar. Deus está enviando esses homens para, pelo Espírito, mesmo o Espírito Santo que deu a revelação no Antigo Testamento, esse Espírito Santo dá a revelação completa no Novo Testamento aos apóstolos e profetas que viveram naquela época e que morreram, e que nós não temos mais esses, digamos assim, esses ofícios nos nossos dias, nem apóstolo, nem profeta não existem mais, mas um ofício permaneceu, que é o ofício de ministro do Evangelho, pregador do Evangelho. E o que Pedro está dizendo aqui é que essas verdades, essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, a boa notícia que Paulo fala lá em Romanos, lembra? Então esse Evangelho agora, ele é anunciado pelos que Deus envia agora. E o que ele fala? O que Deus fala? Por isso que eles enviam, que ele está enviando agora, e que ele está agindo pelo Espírito Santo nessas pessoas agora, não é nada diferente do que ele já anunciou lá para os profetas no Antigo Testamento, nem aos apóstolos no Novo Testamento e aos profetas no Novo Testamento. É o mesmo Evangelho, é a mesma mensagem de salvação, é a mesma boa notícia, e tudo isso é obra do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo o tempo todo, irmãos. Se não for o Espírito Santo, nada disso acontece. Então o Espírito Santo escreveu a Bíblia, o Espírito Santo escreveu a Bíblia no Antigo Testamento pelos antigos profetas, o Espírito Santo escreveu a Bíblia do Novo Testamento pelos apóstolos, e o Espírito Santo continua operando através de homens que Deus usa para anunciar o Evangelho, para anunciar esse mesmo Evangelho, essa mesma esperança. E aí Pedro chega a dizer que isso é tão maravilhoso, que isso se torna uma universidade, se eu puder falar assim, uma universidade dos anjos, porque ele diz aqui, no finalzinho, irmão, vocês observam o que Pedro diz? Para as quais os anjos desejam bem atentar. Os anjos ficam observando essa operação de Deus, desde o Antigo Testamento, Novo Testamento, e ao longo de toda a história da igreja, os anjos ficam observando, irmãos. Veja só que coisa maravilhosa. Os anjos que estão na presença de Deus o tempo todo, eles ficam observando a obra de Deus para a salvação da igreja, através da pregação do Evangelho. E eles aprendem da grande obra de Deus, graça de Deus, e amor de Deus, e poder de Deus, e sabedoria de Deus, na medida que eles ficam observando. Eles, como diz Pedro aqui, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então é uma obra de Deus, que é por isso que os anjos olham, porque é Deus que está fazendo, é tudo graça, é tudo obra de Deus. E aí, meus irmãos, nós temos, vou ler mais um texto de Romanos agora, dessa vez capítulo 8, texto bem conhecido nosso, já li várias vezes aqui na nossa igreja, capítulo 8, versículo 28 em diante, que diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o apóstolo Paulo, ele diz assim agora, existem aqueles que amam a Deus. Caim amava a Deus? Não. Abel amava a Deus? Sim. Barnabé, que nós lemos sobre ele hoje na nossa leitura bíblica, amava a Deus? Sim. Paulo amava a Deus? Pedro? Judas amava a Deus? Não. Então existem os que amam a Deus e existem os que não amam a Deus. Existem os que amam a Deus, existem os que odeiam a Deus. E existem os que, odiando a Deus, o que eles amam? Eles vão amar alguma coisa. Eles vão amar os seus ídolos. Eles vão amar os seus deuses, que são criações deles, a religião de Caim. Quem são esses que amam a Deus, irmãos? Quem são esses que amam e que adoram a Deus
diferente de Caim. Quem são esses semelhantes a Abel? A Paulo, a Pedro, a João, a Barnabé. Quem são esses? Paulo diz aqui. Vamos ver? Vou ler de novo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são esses? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, eles amam a Deus porque eles são chamados. Mas eles são chamados segundo o propósito de quem? De Deus. Então, eles não amam a Deus porque por eles mesmos chegaram a amar a Deus. Mas eles amam a Deus porque eles foram chamados para amar a Deus. E eles foram chamados para amar a Deus por causa do propósito de Deus. Se não fosse o propósito de Deus, eles seriam igualzinho Caim. Abel amou a Deus porque Abel foi chamado segundo o propósito de Deus. E assim todos. E Paulo ele deixa isso mais claro ainda no versículo 29, porque ele diz, porque os que dantes conheceu, quem conheceu? Deus. Veja que tudo é obra de Deus. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus conheceu esses que o amam, Deus os predestinou para que eles sejam conforme a imagem de Jesus. Quem foi o homem na terra que mais amou a Deus? E, na verdade, mais do que simplesmente dizer que mais amou a Deus, nós podemos dizer que amou a Deus de forma perfeita. Quem foi que amou a Deus? Quem foi o homem que amou a Deus perfeitamente aqui no mundo? Quem foi esse homem? Jesus, irmãos. Jesus amou a Deus perfeitamente. Então, nós somos criados, nós somos chamados, melhor dizendo, para amar a Deus. E amando a Deus, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Nós vamos nos tornando semelhantes ao Filho de Deus, à imagem de seu Filho. Mas isso só acontece conosco porque Ele nos conheceu. E essa palavra conhecimento aqui é uma palavra que denota assim, que Deus olhou para eles, amou-os, escolheu-os, antes deles amarem o próprio Deus. E eles os predestinou, essa é a palavra que Paulo usa, predestinar, para serem conforme essa imagem do Filho. E aí no verso 30 ele evolui mais ainda o pensamento, quando ele diz assim, aí ele faz aqui uma corrente sagrada, vamos dizer assim, um elo puxa o outro elo, né? Você não pode quebrar nenhum elo desse, em que ele diz aqui, e aos que predestinou, aí se chamou. Quem é que ele chama? Quem ele predestina. E aos que chamou, a esses ele justificou. Quem é que ele justifica? Quem ele chamou e quem antes ele predestinou. E aos que justificou, a esses ele glorificou. Paulo está olhando agora para o futuro. Paulo está olhando para a glorificação, para aquele momento em que a igreja estará no céu e será perfeita, gloriosa, que amará a Deus com perfeição. Enquanto a igreja está no mundo, ela não ama a Deus com perfeição, mas ela já ama. Mas quem será glorificado? Quem foi justificado? Fazendo a corrente agora ao contrário, né? Quem será glorificado? Quem foi justificado? Quem foi justificado? Quem foi chamado? Quem foi chamado? Quem foi predestinado? Então Deus predestina. Se Deus não fizer isso, ninguém será salvo. E quem Ele predestina, Ele chama na história da vida da pessoa. Então o que acontece, irmãos? O Espírito Santo agiu escrevendo a Bíblia. O Espírito Santo agiu escrevendo o Novo Testamento, Antigo e Novo Testamento. O Espírito Santo envia os profetas, pregadores, apóstolos, ministros do Evangelho ao longo da história. E a igreja vai também participando desse anúncio da palavra de Deus, na medida que todos vão se convertendo, porque a proclamação do Evangelho não pertence só aos ministros do Evangelho, mas cada crente vai também anunciando o Evangelho na sua esfera, na sua família, vizinhança, trabalho, assim por diante, e o Espírito Santo vai anunciando o Evangelho através da igreja inteira, que é coluna e baluarte da verdade, e o Espírito Santo vai agindo no coração das pessoas, quem Deus já chamou antes da fundação, quem Deus já predestinou, melhor dizendo, antes da fundação do mundo. O Espírito Santo vai chamando, é uma obra no coração, porque senão a pessoa não ouve, a pessoa não crê, a pessoa não vai ouvir, irmãos. Ela vai fazer igual Caim. Então, o grande
O primeiro grande teste para o nosso cristianismo é o seguinte: eu estou ouvindo a palavra de Deus verdadeiramente. Porque esse é o grande primeiro teste do cristianismo verdadeiro, da reforma. Um dos lemas da reforma: sola escritura, somente a escritura. Eu estou ouvindo este livro, eu estou ouvindo a pregação verdadeiramente, ou eu estou fazendo como Caim, ou estou fazendo como Salmo 50, Mateus 23, que Deus envia, que Deus fala e eles não ouvem. O grande teste da obra da graça, o grande primeiro sinal é quando o Espírito Santo está agindo no coração da pessoa, a pessoa está ouvindo. E o que é ouvir? O que é ouvir? Vamos ver outro texto? Evangelho de João. Capítulo 14. Versículo 23. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Irmãos, versículo 15, mais um pouquinho antes, ele diz: se me amais, guardais os meus mandamentos. Então nós temos aqui que Jesus diz: quem me ama? Quem ama Deus? É aquele que guarda a palavra. Ouvir a palavra não é ouvir só com os ouvidos, mas é guardar. Esse guardar envolve, irmãos, crer verdadeiramente na palavra, e amar a esse Deus da palavra. Fé e amor, elas estão juntas. Quando Deus está operando no coração, ocorrerá fé e amor. A verdadeira confiança em Deus, em Cristo, no Evangelho, na palavra ouvida, e amor correspondente, né, que vem junto com essa fé. Desde que eu creio, eu vou amar esse Deus revelado na palavra. E a partir daí, meus irmãos, isso se manifestará numa vida de obediência. Eu não vou ler agora, mas todo mundo conhece já Tiago, que Tiago diz que a fé sem obras, o que é? Morta. Então, uma vida realmente de amor a Deus, ela vai... Veja, a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça, unicamente pela fé. Você crê, você está salvo. Mas quando você crê, você ama. E quem ama, obedece. Jesus diz: se me amais, guardais os meus mandamentos. E quem tem fé, tem obras. Então, a vida de amor e de fé, que ouve a palavra, que alguém que realmente se arrependeu dos seus pecados e continua se arrependendo, porque nós vamos continuar nos arrependendo, irmão, nós somos imperfeitos e pecadores. Então, por isso, inclusive, que nós estamos aqui todos os domingos e temos que ler a nossa Bíblia continuamente. Então, nós estamos nos arrependendo, nós estamos num processo de arrependimento, de fé, de crescimento na fé, de crescimento no amor e de crescimento em obediência. Então, essas coisas, elas estão na vida das pessoas que Deus está operando. Essas coisas evidenciam que a nossa reforma não é uma reforma só do Salmo 50 ou só de Mateus 33, ou seja, alguma coisa hipócrita, mas é uma vida realmente que está sendo transformada pelo Espírito Santo, irmãos. Esta evidência da graça de Deus, da obra de Deus. Isso tem que existir, isso existirá. Eu não estou falando de perfeição, mas eu estou falando, irmãos, de evidência da graça. Jesus disse que pelos frutos nós conhecemos a árvore.
Então você olha para uma árvore e você sabe que aquela árvore é de tal natureza, espécie, e não de outra, por causa do fruto, por causa do formato da folha, por causa do formato dos galhos, assim por diante. Então você diz, é essa. Eu sou um cristão. Vamos lembrar de Antioquia. Eles foram chamados de cristãos. Por quê? Porque eles ouviam a palavra, porque eles criam na palavra e eles evidenciavam ali o amor de Deus, a obra de Deus na vida deles. Por isso, eu lhes convido agora para nós lermos Atos capítulo 11, que foi o texto que nós fizemos hoje na nossa leitura sequencial. Então, nós temos aqui, meus irmãos, a partir do capítulo 11, versículo 19, o que Deus estava operando naquela igreja, na igreja dos primeiros dias. Atos capítulo 11, versículo 19, diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens, síprios, sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos e anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Efeito da palavra, né? E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Jerusalém era a sede, né? E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus. O que Barnabé viu? A graça de Deus. Não foi obra do homem, a graça de Deus. E se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Aqui nós temos então que o evangelho foi pregado, deu fruto, as pessoas começaram a mudar de vida, evidenciaram isso. Barnabé chegou lá e viu essa obra de Deus na vida daqueles irmãos, daquelas pessoas, e ele então exorta: permaneça, permaneça. Porque a graça, meus irmãos, quando ela é verdadeira, ela vai levar à permanência. Ela não vai ser uma coisa, como se diz, né? Fogo de palha, não é assim a expressão? Alguma coisa, não é assim que é rápido, né? Que pega e apaga rapidamente. Não! Então, você já tem a graça, permaneçam. Veja a responsabilidade, né? Agora, permaneçam. O que é permanecer? Permanecer é continuar ouvindo, continuar se arrependendo, continuar se fortalecendo na fé, mas isso é efeito da graça. Graça sobre graça. Eu recebo graça e por essa graça eu permaneço e aí Deus me dá mais graça. Nunca para. Permanecer na graça, desenvolver-se. Aí diz aqui, irmãos, no versículo 24 de Barnabé, que ele era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. Barnabé era generoso. Você lembra que foi Barnabé que apresentou Saulo? Você lembra disso? A igreja em Jerusalém, ninguém queria se chegar perto de Saulo, né? Ninguém confiava em Saulo, porque Saulo tinha sido perseguidor. Aí Barnabé foi e apresentou Saulo, e agora ele vai buscar Saulo. Barnabé é um apoiador daquele irmão querido, Paulo ou Saulo, e achando, conduziu para Antioquia. E sucedeu que por todo aquele ano, aqueles irmãos, Barnabé e Paulo, um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Que coisa maravilhosa! E nós devemos ficar tão tristes quando esse nome é associado com coisas sujas, como nós vemos nos nossos dias. Vergonhosamente, tem que ser uma vergonha para nós. Esse nome, irmãos, cristãos, significa aqueles que foram objetos da graça de Deus, que ouviram a palavra, que foram transformados. Isso é ser cristão de verdade, e que são como Barnabé, e que são como Saulo, e que mostram em evidência que são pessoas, novas pessoas. Agora meu tempo já está acabando, e eu quero encerrar neste ponto aqui, porque, meus irmãos, essa generosidade de Barnabé,
essa evidência de transformação em Saulo, ela, na verdade, vai se manifestar em toda a igreja aqui, a partir do verso 27. Vamos ver. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, para aquela igreja. Levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, e com eles, com efeito, fizeram, e o que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Então, aqueles irmãos, sabendo que vinha essa grande fome por meio do profeta Ágabo, eles generosamente mandaram ajuda para os irmãos da Judéia. Irmãos, isso nós vemos outras vezes em Atos dos Apóstolos, a generosidade, a satisfação da necessidade. Não tinha pobre necessitado naquela igreja. Não tinha indiferença com as circunstâncias, com as aflições, com as angústias daqueles irmãos. Aquela igreja era exemplo de generosidade. Então, irmãos, quando tem reforma, resgate do cristianismo, porque o que é reforma? Reforma é voltar a isso aqui, gente. Reforma é voltar ao cristianismo do Novo Testamento. E se é isso, não é obra humana, é obra do Espírito Santo. E se é uma obra do Espírito Santo, se é uma reforma verdadeira, vai acontecer isso. Nós somos uma igreja reformada, meus irmãos. Então isso tem que acontecer isso entre nós. Essas evidências da obra do Espírito Santo, da obra da graça de Deus. Eu gostaria então de colocar alguns sinais de que Deus está ou não, para nós investigarmos na nossa própria alma e nós como igreja. Isso é muito sério, né, irmãos? E na igreja no Brasil, nas chamadas igrejas evangélicas no Brasil, e nas chamadas igrejas reformadas no Brasil, no movimento reformado no Brasil. Mas mais do que colocar esses testes em qualquer outros, primeiro vamos pensar em nós, aqui na nossa igreja local, e na nossa vida individual. Irmãos, nós temos ouvido a palavra. A palavra de Deus tem sido pregada entre nós. Esse primeiro teste é para esse que vos fala, né? Que me coloca aqui como pastor, como ministro do Evangelho. Os irmãos, como bereanos, têm que pensar assim: o que este homem todo domingo fala nesse púlpito é a palavra de Deus? É a Escritura? Esse é o grande primeiro teste entre nós, de que realmente Deus está operando em nosso meio. De que eu não estou trazendo aqui uma palavra minha, mas a Escritura. Esse é o grande primeiro teste. E aí, irmãos, se este púlpito, se este irmão que vos fala, vocês dizem sim, nós temos ouvido a palavra, nós vamos confirmar na Escritura e é a palavra. Se isso é verdade, e você só deve ouvir se for isso que está acontecendo aqui entre nós, aí vem o segundo teste. Vocês estão ouvindo, meus irmãos? Vocês estão ouvindo? A cada domingo vocês estão aqui, se vocês dizem assim, não, pastor, o Senhor tem pregado a palavra do Senhor, a palavra de Cristo, a Escritura Sagrada. A próxima pergunta é, os irmãos estão ouvindo? Vocês estão ouvindo que é mais do que simplesmente escutar com este órgão aqui, mas é crer, se arrepender, amar a Deus, continuar crendo e continuar se arrependendo e mostrando nas suas vidas evidência de uma mudança, evidência da graça. Você está mudando. Nós estamos para finalizar um ano, não é verdade? Nós estamos aqui em outubro, né? Mês da reforma, aí vem novembro, dezembro, vamos finalizar mais um ano.
Eu posso dizer que neste ano eu me tornei mais santo, mais piedoso. Eu cresci na vida de oração, de meditação e na piedade prática. Tudo que eu tenho feito adorando e amando a Deus ou fazendo para algum ídolo. Vocês estudantes, vocês meninos jovens que estão aqui, eu sei que vocês estão estudando. Vocês estão estudando para Deus, para o amor a Deus. E nós mais velhos aqui, nas nossas profissões, na nossa vida. Estamos fazendo para Deus, irmãos? Estamos amando ao Senhor? Estamos fazendo tudo para a glória dEle? Estamos querendo honrá-lo em tudo? Ou é para algum ídolo? A evidência de amor, de generosidade, de preocupação com o próximo, primeiro aqui entre nós, mas também com de outros locais, de outras igrejas, e com as necessidades do nosso país. Nesses dias se falou tanto de política. Confesso para vocês que eu estou até já cansado disso, de ouvir tanta briga e tanta coisa. O que as pessoas elas querem ver nos cristãos, meus irmãos, não é defesa, sabe, desse ou daquele. Não. O que vai mostrar o nosso cristianismo é o amor de Cristo, entende? O que fazia aquela igreja lá de Atos 2 olhar e ficar impressionada com aqueles irmãos da igreja de Jerusalém? Era o amor, a generosidade prática, meus irmãos. Irmãos, nós estamos amando o nosso irmão, nós estamos servindo o nosso próximo, nós estamos desejando crescer nisso. Esses são os testes, irmãos. Em toda a nossa vida, tudo que eu falo, as minhas ações, tem sido em amor a Deus e amor ao próximo, tem sido em frutos de generosidade, misericórdia, paz, verdade. Ou a nossa vida é uma vida farisaica, uma vida de cerimônias, mas que na prática não tem evidência da graça. Eu creio que esse ano da reforma, esse aniversário da reforma, nós devemos, irmãos, parar para aplicar sobre nossas vidas o princípio de Mateus 23. Eu vou comemorar esse aniversário como os fariseus, ou eu vou fazer isso como o próprio Jesus ali apresentou em Mateus 23, que Jesus, de fato, era um homem ali que honrava aqueles profetas antigos, porque Jesus era santo. E o Espírito dele tinha falado naqueles profetas. Então a grande questão é, a nossa religião, o nosso cristianismo, é um cristianismo semelhante ao daqueles antigos reformadores, de coração, de amor a Deus, de serviço ao próximo? Esse é o ponto, meus irmãos. Então eu queria encerrar dando aqueles 2 conselhos, que eu já falei lá na introdução. Irmãos amados, se há sinais dessa graça na sua vida, ainda que sejam frágeis, mas existem esses sinais, você deve agradecer a Deus, porque quem fez isso foi Deus, não foi você. E você deve fazer o que Barnabé aconselha aqui. O que Barnabé aconselha? Vamos ler o versículo 23 do Atos 11, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Então esse conselho que ele dá, meu querido irmão, você tem ouvido a palavra, você tem visto na sua vida evidências de uma mudança, de uma transformação do Espírito Santo, então se alegre, porque não foi você que fez isso, foi Deus. Mas permaneça, busque mais, seja mais ainda aquele que busca mais para que essa graça se fortaleça realmente na sua vida.
Mas eu quero também falar com qualquer um aqui que possa me dizer nessa, não vai dizer para mim, mas é algo entre você e Deus e a sua consciência. Se não há evidência dessa graça na sua vida, aí eu quero lhe dar o mesmo conselho de Barnabé, só que apropriado ao seu caso. Permaneça no Senhor, um propósito de coração. Ou seja, no caso de alguém que não tem evidência dessa graça, o que tal pessoa deve fazer? Deve continuar ouvindo a palavra. Porque assim, meus irmãos, se existe uma doença e existe a cura da doença, o que nós devemos fazer, até por uma questão lógica, né? Eu devo me aproximar da fonte da cura. Eu devo buscar essa cura. Eu devo ir atrás dela, não é isso? Então a exortação toda da Escritura aos pecadores é: pecador, busque o Senhor. Busque o Senhor. Não desanime. Se não há evidência da graça na sua vida, pois então se aproxime de onde Deus opera essa graça. E onde Deus opera essa graça? Onde a palavra dele está sendo transmitida, anunciada com fidelidade. Então se aproxime da palavra. E busque esse livro, leia e ore, e clame Deus, e diga para Deus: Deus, muda a minha vida, Senhor. Eu não quero ser um cristão nominal. Eu não quero só ir à igreja. Eu não quero ser um fariseu. Eu quero que o Senhor opere na minha vida. Se não há evidência da graça na sua vida, meu irmão, se ajoelhe todos os dias e clame por essa graça, e leia a sua Bíblia de joelhos e diga: Senhor, muda a minha vida. Eu não quero partir dessa vida como hipócrita. Eu quero conhecer o Senhor verdadeiramente, amar o Senhor verdadeiramente. E venha ouvir pregação. E venha ouvir clamando para que Deus mude o seu coração, mude a sua alma. Porque é isso, meus irmãos. É obra da graça. É obra da graça de Deus. No final, tudo é pela graça do Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor, na vida de todos nós aqui, essa é a minha oração, meus irmãos, que o Senhor esteja operando no nosso coração essa bendita graça, que nos liberta de uma falsa religião, para nós amarmos a Ele e servirmos a Ele de todo o nosso coração em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, vamos pedir que Ele faça exatamente, nos fortaleça cada vez mais nessa obra em nossa vida. Senhor, muito obrigado, porque nessas 3 oportunidades, Senhor, nós tivemos aqui o privilégio de podermos parar, estudarmos a Bíblia e falarmos do verdadeiro alvo da reforma, que é o cristianismo autêntico, que é uma vida realmente transformada, santificada. Ó Senhor, oramos e rogamos que o Senhor faça em nosso coração, em nossa alma, aqui isso, Senhor, que nenhum de nós que esteja presente e os amados que vierem ouvir a gravação depois, que nenhum deixe de receber essa graça, de ter essa mudança na sua alma, que o Senhor seja misericordioso, seja gracioso com todos nós. E aqueles que já receberam, Senhor, e que têm percebido evidência dessa graça na sua alma, no seu coração, que possam buscar mais, como Barnabé aqui dá esse conselho apostólico, bíblico: permaneçam na graça, de coração, com propósito no coração, buscando mais e mais ao Senhor. E que seja assim, meu Deus, e que cada vez mais a nossa vida, as nossas palavras, as nossas ações possam glorificar o seu nome por expressar essa graça tão bendita no Senhor Jesus Cristo. Nós oramos assim, Pai, e nós damos graças ao Senhor pelo que tem feito em nossa alma, no Senhor Jesus. Amém.